Louvado seja o nome do Senhor. Nós, mais essa tarde, estamos juntos a fim de pregar a palavra de Deus, anunciando esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, onde há o Sermão do Monte, na verdade, de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai estar até o capítulo 7 dando o perfil ou as diretrizes que o servo de Deus, que é aquele que faz parte do reino de Deus, vai ter que seguir, e o perfil que ele vai ter que ter. Então, vamos ler um texto bem conhecido, para nós nos prendermos ao que o Senhor está dizendo para a sua igreja, para aqueles que fazem parte do seu reino, que na verdade são verdadeiros cidadãos do céu, que são diretrizes para isso. Capítulo 5, versículo 27 ao versículo 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esse texto é bem, como diria eu, preocupante, porque ele fala diretamente a cada indivíduo. Isso aqui é uma doutrina bíblica, não é nada opcional, porque alguns têm aquela ideia de que, por pertencer a essa ou aquela denominação, tem liberdade de opção comportamental em relação à Bíblia. Mas o pastor não é dono da Bíblia, apóstolo muito menos, bispo, enfim, ninguém tem autonomia escriturística para implantar no local onde é o pastor ou líder, qualquer que seja a doutrina ou princípio bíblico, burlando-o, é claro. Mas aqui Jesus está tratando de um assunto que até então era visto de uma forma, quando alguém adulterava, ou seja, era pego praticando adultério, ou seja, traindo a sua esposa ou traindo seu marido, essa pessoa era considerada adúltera. Aí, a lei de Moisés dizia que essa pessoa deveria ser apedrejada, e só que tinha um problema, um porém. E quando essa pessoa adulterava e não era pega, ou ele não era pego em ato de adultério, não havia apedrejamento. Então, até o que era feito era o ato flagrante. Era pego na hora, ela levava, e aí sim, como aquela mulher que é apanhada em ato de adultério é levada perante o Senhor, e aí disseram: olha, a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Mas aqueles que também já haviam adulterado, mas que não haviam sido pegos, estavam livres do apedrejamento.
estavam livres diante do homem. Só que, quando a graça é estabelecida, quando Jesus veio como luz do mundo, quando Jesus se manifesta como o caminho, como a verdade e a vida, a questão é mais ampliada. Não somente é adúltero aquele que é pego praticando adultério, mas também passa a ser considerado adúltero pela graça, pelo Evangelho de Cristo, pela pregação do reino, aquele que no seu curso natural da vida olha para uma mulher, ou você que aí que vai para o culto e você fica olhando aquela irmãzinha, ou você que vai para o culto fica olhando aquele irmãozinho e tem desejos de praticar sexo com ele, ou desejo de praticar sexo com ela, que na sua cabeça maliciosa você já engenhosamente maquina de estar com ela no motel, enfim, ou com ele no motel. A Bíblia está dizendo que você é um adúltero ou que você é uma adúltera. Não precisa você praticar o ato. Não precisa você dar forma. Não é preciso você consumar este ato. Vejamos o que diz o texto, mais uma vez, versículo 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, ela trata de questões profundamente interiores. Porque alguns que apenas se pegam no aspecto exterior, no ato em si praticado. Alguns que apenas estão vivendo ou preocupados apenas com o ato em si consumado. Mas Jesus vai além das questões apenas dos olhares, da coisa visível. Tanto é que no capítulo 15 de Mateus, você que é um estudioso da Bíblia, você vai perceber que ali no capítulo 15, Jesus foi criticado porque ele e os seus discípulos não seguiam a tradição dos anciãos. Porque a tradição, Jesus falou ali, que a tradição anula o mandamento de Deus. A tradição era que ao lavar-se, o judeu estaria purificado, isento de qualquer imundícia, mas no entanto, o ponto elevado aí é que a purificação externa não podia purificá-los interiormente. Por isso em Mateus 23 o Senhor diz que eles são sepulcros caiados, que limpam o exterior do prato e do copo, mas o interior está sujo, cheio de rapina, como o sepulcro caiado que está cheio de ossos e morte por dentro. Então, meu amado, o adultério, ou a fornicação, ou a prática libidinosa, todo esse aparato que na verdade vai contaminar você, não existe apenas quando você pratica. Muitas vezes as pessoas têm a desculpa que é o outro que o está fazendo pecar, que é a outra que o está fazendo pecar. Mas lembra o que Adão formulou de argumento de defesa perante Deus? Ah, Deus, Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E a Eva, por sua vez, diz: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, cada um estava lançando sobre o outro a responsabilidade pelo seu pecado pessoal. Mas diante de Deus, cada um recebeu a justa recompensa por causa
sagrada, ela apresenta a graça, apresenta para mim, para você, uma postura muito mais elevada, quando ela diz que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. Para o escriba, para o fariseu, era digno de sentença o que era pego em ato de adultério. Mas no reino de Deus, no ambiente que nós vivemos, que é o ambiente